Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como vocês viram no título desse vídeo, o vídeo de hoje eu trago para vocês uma experiência, um testemunho de vida. Amém? Eu trago para vocês uma experiência minha com a Covid-19. Como eu falei e repito, é uma experiência minha. E eu venho aqui por intermédio desse vídeo para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Então não saia daí, fica até o final desse vídeo porque você vai se surpreender. Amém? Então, o meu marido recebeu uma proposta de trabalho, o que levou ele a fazer o teste da Covid, porque era um dos requisitos para ingressar na empresa que ele foi para concorrer. Amém? E eu aproveitei para ir junto e fizemos o teste. E eles mandaram o teste, o resultado do diagnóstico para nós depois de 2 dias. Para nossa surpresa, os testes deram positivos. Eu e a minha família estávamos infectados com Covid-19. Quando nós recebemos o diagnóstico, foi uma surpresa tremenda. E eu não sabia o que fazer, fiquei assustada, confesso. Não só por mim, mas fiquei assustada principalmente pelos nossos filhos que são pequenos e são tão indefesos. No início, eu comecei a pensar muita coisa ruim. Logo que eu me percebi que a gente estava contaminados com a Covid-19, eu fiquei muito preocupada por causa dos meus filhos. E, irmãos, a experiência que eu trago para vocês é a seguinte, é que nós não sabíamos que nós estávamos infectados com a Covid-19. Não sabíamos há quanto tempo nós tínhamos a Covid-19. Nem sequer imaginávamos. Por coincidência, era um dos requisitos para ele ingressar nessa vaga. E nós tivemos que obrigatoriamente fazer o teste e os testes deu positivo. Nós poderíamos estar infectados com a Covid-19 semanas antes, dias antes, sei lá quanto tempo nós estávamos infectados, quem foi o transmissor, ou seja, quem trouxe para dentro de casa este vírus, nós não sabemos. Mas, para minha surpresa, é que no primeiro dia que nós recebemos o diagnóstico positivo, nós começamos a ficar doentes. Nós começamos automaticamente a ficar com os sintomas. Eu não percebi nada, mas eu comecei a ficar com febre. Eu comecei a ficar com muita... A minha garganta começou a ficar seca. Eu comecei a ficar com muita... eu comecei a sentir muito frio. Apesar de que agora já começar a ser inverno e começar a estar a fazer um bocadinho mais de frio, mas eu comecei a ficar muito resfriada e os meus filhos começaram a ter os sintomas. O meu filho mais velho, graças a Deus, ele é assintomático, ele não teve nenhum sintoma, mas os meus 2 filhos mais novos, eles começaram a ter todos os sintomas. Aquilo era, eles começaram a ficar com febre, o meu Emanuel, ele começou a ficar com falta de ar, e o meu Salatiel igualmente começaram a tossir muito, e eu também deste lado a tossir muito. E eu não sabia o que fazer. Eles ligavam para nós e perguntavam como é que nós estávamos. Éramos obrigados a controlar a febre e tudo mais, mas não podíamos sair de casa para ir para o hospital e não podíamos fazer nada. Nós só tínhamos que estar aqui dentro, trancados durante 14 dias. Confesso, foi horrível, foi muito difícil, porque cada dia que passava eu ficava com mais medo. Até que a gente foi orando e eu cheguei a uma conclusão, que o coronavírus, eu sei, e eu realço aqui em dizer que existem pessoas que são mais frágeis do que a outra, existem pessoas que têm um sistema imunitário mais frágil do que outros, existem pessoas que acabam por ser mais fortes e acabam por ser assintomáticas, mas existem pessoas que desde o início têm todos os sintomas, mas conosco, essa é a minha experiência, foi uma questão psicológica. Nós
materializamos todo aquele medo que nós estávamos a sentir, nós incorporamos para dentro de nós e os sintomas da Covid começaram a aparecer. Mesmo sem saber há quanto tempo nós tínhamos a doença, os sintomas naquele dia do diagnóstico começaram a aparecer. Não entendemos como, mas nós começamos a ter sintomas. Os meus filhos começaram a ter todos os sintomas. Então eu cheguei à conclusão que isso trata-se da nossa área emocional. O medo, ele tocou na nossa área emocional e baixou a nossa imunidade e então os sintomas começaram a aparecer. Para mim, é uma situação psicológica. Eu não sei o que você pensa. Eu não sei o que você... qual foi a tua experiência com a Covid-19, se você já deu positivo ou não. Mas comigo foi isso que aconteceu. Mas eu glorifico a Deus, porque quando eu comecei a pensar nessa maneira, que era uma situação psicológica, eu comecei a alertar a minha família que Satanás ia trabalhando na nossa mente, ia enfraquecendo o nosso sistema imunológico, para que a gente ficasse então alerta. E começamos a orar, a entregar e a confiar tudo em Deus, até porque aqui dentro nós não podíamos fazer nada, nós não podíamos ir para o hospital, nós só podíamos orar a Deus, para Deus entrar com providência e curar. Quando nós começamos a pensar dessa maneira e agir dessa maneira, automaticamente a cura chegou na minha casa. O meu filho, Emanuel, ele deu-me um susto, começou a ficar sem ar, ele começou a ter umas escoriações no corpo todo que eu não estava a entender. De repente era uma outra coisa, mas quando começamos a pensar dessa maneira, de repente os sintomas começaram a desaparecer. Não esperamos os 14 dias para os sintomas começarem a desaparecer. E os meus filhos mais novos, dia após dia, foram melhorando. Dia após dia a febre foi melhorando, a febre foi passando. E graças a Deus, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, antes que o confinamento terminasse, os meus filhos já estavam curados e eu também, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Tivemos que ficar 14 dias cá em casa, confinados, só a confiar no Senhor, não podíamos sair para nada. E graças a Deus o Senhor entrou com providência, o Senhor curou, o Senhor restaurou, o Senhor trouxe de volta a saúde para os nossos corpos. Terminou o dia do confinamento, já fomos fazer os exames para a confirmação do resultado negativo. Ainda não temos em nossas posses, mas já estamos liberados para sair de casa. Já saímos de casa, inclusive, para ir para as compras, já saímos de casa para fazer as nossas vidas, porque já cumprimos com isso tudo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Assim, eu estou muito feliz, eu estou muito grata ao nosso Deus, porque o nosso Deus é bom, porque o nosso Deus é real, o nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia. Ele cura, Ele restaura, Ele trabalha quando nós verdadeiramente confiamos nele. Muitas vezes o que mata não é a doença, muitas vezes o que mata é porque nós pegamos na doença e incorporamos ela para nós. Recebemos o diagnóstico, pronto, não sabemos há quanto tempo nós tivemos a doença, se nesse tempo todo nós estivemos contaminados com a doença, mas quando recebemos o diagnóstico, nós incorporamos ela para nós, acabamos por causa do medo enfraquecer o nosso sistema imunológico e a doença vai fazendo a festa dentro do nosso organismo. Então preste atenção quando isso acontecer na tua vida. Não existe doença que o nosso Senhor não cure, não existe enfermidade que o nosso Senhor não cure. Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que faz prosperar. Não existe outro que se compare a Ele. Não importa, meu amado, qual foi o diagnóstico que você tem nas suas mãos. Não importa qual é o diagnóstico que você tem em sua posse. O que importa é na fé que você tem no Deus que cura. Porque muitas vezes o medo, ele inibe a nossa fé. E na verdade, o que nos aproxima do nosso Deus
é a nossa fé. Não é o medo que nos aproxima do nosso Deus, é a nossa fé e a nossa determinação de sermos curados. Então toque na orla do manto de Cristo, porque Cristo ele quer te curar. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua enfermidade, Cristo ele quer te curar. Eu não podia deixar passar essa oportunidade de vir aqui agradecer o nome dele, de glorificar o nome dele, porque ele sim nos curou do coronavírus. Eu estou aqui, os meus filhos estão aqui, eu fiquei com muito medo por serem crianças, por serem indefesas, por serem tão frágeis, mas o Senhor Jesus, ele tratou de curar a minha casa. O Senhor Jesus, ele tratou de restaurar a minha vida, a minha família, a minha casa. Então, para você que está aí, creia somente que o Senhor, ele irá entrar com providência e ele vai te curar sim, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o dono da vida, ele tem o poder nas suas mãos e ele conhece cada detalhe do seu corpo, e como ele conhece cada detalhe do seu corpo, ele vai te curar sim. Creia e acredita, porque Deus, ele é fiel. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.